Quero ler com você Êxodo 12, aproveitando que você está em pé, o verso 3. Estamos aqui para celebrar a Santa Ceia do Senhor nessa tarde. E o texto que eu quero usar é esse que fala assim, verso 3 de Êxodo 12. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 dias deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Verso 11. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Verso 12. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E o verso 14 diz assim: e este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Amém? Fecha os teus olhos um instante mais. Senhor nosso Deus, que a bênção do Senhor continue conosco. Que nesse tempo de adoração ao Senhor, venha agora teu Espírito ministrar a tua santa palavra aos nossos corações, pedindo a Deus em nome de Jesus, abre o nosso entendimento e que o Senhor seja glorificado em tudo o que continua acontecendo em tua casa, Senhor. Amém, Jesus. Pode se assentar na presença de Deus. Graças a Deus. Fiz questão de usar a tradução Almeida, que é uma tradução que muitos ainda usam, apesar que a nossa igreja utiliza a NVI, né? E nesse texto, digam a toda a comunidade de Israel, Deus está falando com Moisés. E como você deve ter percebido, alguns versos que eu usei, ele está falando sobre a Páscoa. E quando ele se refere à Páscoa, ele fala de um cordeiro. E quando ele fala da Páscoa, ele fala da libertação do povo de Israel. E como diz o texto que nós lemos aqui, Deus iria trazer juízo sobre o Egito, que é símbolo do mundo do pecado, para trazer a sua nação para ser uma nação totalmente livre, depois de 400 anos de escravidão. Deus estava confirmando isso. E a Páscoa e a celebração da ceia, que nós vamos ter logo mais, estão intimamente interligadas. Por quê? Porque tudo aquilo que a Páscoa representa como pano de fundo lá no Velho Testamento, ela se confirmou no Novo Testamento sobre a pessoa de Jesus. E não é por menos, irmãos, que por 10 vezes a Páscoa é mencionada na palavra de Deus e por 3 vezes aparece ligada ao ministério de Jesus. E uma delas está em João capítulo 2. Em João capítulo 2, o verso 13 ao 18 a 20, eu quero ler agora na NVI, quando diz a Bíblia assim, verso 13. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. Verso 18. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? E no verso 19 Jesus responde: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Jesus começa a dar sinais aqui de que ele era o Cordeiro Pascal de Êxodo capítulo 12, que nós lemos no início. E ele começa a revelar esse sinal. Por quê? Porque no Velho Testamento ele foi mostrado em figura. Mas agora aquilo que era profetizado em figura, como um pano de fundo, estava para acontecer. O maior de todos os milagres. Estar Jesus se colocando no lugar de todos os homens para morrer, ressuscitar
e fazer deles pessoas totalmente livres para sempre. E como sabemos, irmão, Jesus foi crucificado numa sexta-feira. No cristianismo se comemora na Semana Santa, a semana toda santa, e começa ali na sexta-feira o momento do Calvário, e nós lembramos disso. E eu quero trazer à tua memória alguns detalhes da crucificação de Jesus, quando lá em João capítulo 19, verso 31 a 34, a Bíblia diz que no sábado seguinte, que era especialmente sagrado, como os judeus não queriam que os corpos permanecessem na cruz, expostos por conta do sábado, esse texto de João 19 diz que eles foram falar a Pilatos para que os corpos fossem retirados. E Pilatos atende essa solicitação dos judeus, e então os soldados romanos vão, quebram as pernas dos 2 prisioneiros que foram crucificados com Jesus, e quando eles chegam em Jesus, percebem que ele já está morto. E nesse momento, um dos soldados toma na sua mão uma lança, diz João, nesse capítulo 19, o verso 34, e ele lança aquela lança contra o corpo de Jesus e perfura um dos seus lados, e ali acontece algo que eu quero chamar a tua atenção. Nesse momento, João descreve algo tremendo para nós, quando diz que, naquele momento, quando aquela lança perfurou Jesus, saiu sangue e água. Sangue e água. E aqui eu preciso fazer uma observação para você. A água, nesta questão do sangue, é o próprio plasma. Ou seja, o plasma sanguíneo é a parte líquida do sangue, correspondendo aproximadamente a 55% do que nós temos circulando no nosso organismo, e é nele que estão todas as proteínas, estão todos os minerais, gases carbônicos e todas as substâncias que proporcionam a vida estão dissolvidas nele. E aqui, quando nós vemos essa água saindo do corpo de Jesus, evidencia algo muito importante para nós. Toda a vida de Jesus estava sendo derramada na cruz. Toda a sua vida. E isso é muito importante, irmãos, a gente pensar nessa questão, porque Ele escolheu a rendição. Jesus escolheu entregar a sua vida voluntariamente por mim e por você. E foi para a cruz. E morreu. Por mim e por você. E Isaías, em torno de 600 anos antes, teve a visão deste ato, da crucificação. E eu gostaria de mencionar alguns versículos do capítulo 53 de Isaías. Não vou fazer a leitura, mas mencionar algumas coisas que Deus revela a este profeta quase 600 anos antes. E são palavras muito fortes, dando para nós um significado, um sentido ainda maior do que significa essa água, no sentido espiritual, que sai do corpo de Jesus. E Isaías começa dizendo assim: ele foi desprezado. Nós o considerávamos aflito, castigado por Deus, atingido pelo Senhor. E Isaías coloca algo para nós aqui que ainda é mais forte, quando ele diz assim: ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ali diz assim: ele foi oprimido, foi ferido, mas não abriu a sua boca, e como um cordeiro foi levado ao matadouro. E aqui ainda Isaías diz assim: embora não tivesse cometido nenhuma violência, nada de errado em sua vida, pois ele era puro, sem pecado, contudo foi da vontade do Senhor, diz a NVI, esmagá-lo e fazê-lo sofrer, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre
os transgressores. O sacrifício de Jesus na cruz, irmãos, está representado pelos elementos dos quais nós em breve vamos estar participando. O pão e a seiva da uva. Aqui no caso o suco de uva. Lembrando do que Ele fez por nós. Na Santa Ceia nós anunciamos esta morte. A morte dele está representada e sendo celebrada aqui pela Santa Ceia. Então comemos desse pão e bebemos desse cálice que trazem esta cena à nossa memória, ou seja, o sacrifício perfeito de Jesus, o qual restabeleceu a comunhão entre nós e Deus. Através de Jesus isso foi possível. E Isaías 53 ainda diz mais: o Senhor fez da vida dele uma oferta pela culpa. Justificou a muitos e levou a iniquidade de todos eles. Ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercede. Isso, irmãos, tem um significado muito importante para mim e para você, porque Ele está fazendo isso continuamente por todos que estão nessa terra. E o apóstolo Paulo, no livro de Filipenses, procura ainda ilustrar ainda mais esse tipo de oferta, quando ele fala sobre Jesus em Filipenses capítulo 2, o verso 6 a 8, quando diz assim: sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Então veja como Jesus está se esvaziando nessa hora. Verso 7 diz assim: mas esvaziou-se a si mesmo, vir a ser servo, tornando-se semelhante a mim e a você. Paulo diz aos homens, deixou sua glória e se fez semelhante a nós. Verso 8 diz assim: mas sendo encontrado na forma humana, humilhou-se ainda mais a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Portanto, irmãos, quando uma pessoa reconhece Jesus como seu Salvador, ela não está mais sujeita à morte. Por quê? Porque Jesus faz dessa pessoa uma pessoa livre. Se pudéssemos entender isso no sentido espiritual, vendo o que os demônios e Satanás enxergam em relação a nós, poderíamos dizer assim: eles enxergam o sinal de sangue sobre todo aquele que é o Filho de Deus. Todos aqueles que um dia aceitaram Jesus estão com a marca do sangue sobre a sua vida. E o fardo do pecado é removido. E aí, essa é uma representação de como foi para Israel em Êxodo 12, a saída do Egito, do mundo do pecado. E agora nós podemos agradar a Deus em amor, em devoção, louvor, em santidade e no servi-lo. Porque tudo isso Ele proporcionou para nós. Mas, irmãos, enquanto aguardamos o Senhor, a sua volta, que está profetizada e Ele prometeu voltar, estamos sujeitos. Isso é algo que nós temos que estar continuamente atentos. Porque estamos sujeitos a estar sendo influenciados pelo poder do diabo e até mesmo pelos desejos da nossa própria carne. E isso pode nos desviar do caminho. E muitos, por negligenciarem as coisas de Deus, infelizmente é o que tem acontecido em suas vidas. Muitas necessidades e problemas, e um dos exemplos que eu quero mostrar para você aqui é as 7 igrejas do Apocalipse, onde Deus, usando aqui o seu servo, deixou registrado, e o Espírito de Deus está falando a cada uma delas, e é importantíssimo o que ele está dizendo, porque todas elas encerram com a mesma advertência, quando nos diz assim: ouçam, aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. E para Laodiceia, então, lá no capítulo 3, verso 15
ao 18 e depois o 20, ele diz assim: conheço as suas obras, sei que você nem é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. E aqui o Senhor, mesmo diante da situação em que Laodiceia vivia, naquela época, era uma das 7 igrejas da Ásia Menor, ainda que o contexto de cada carta tem um significado espiritual em relação à história universal da igreja durante a sua vida na terra, desde o Pentecostes até o arrebatamento. Mas ele diz assim: dou-lhe um conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas, e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos, para poder enxergar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. Preste bem atenção nisso. E ele comigo. Jesus está falando do cear aqui, da comunhão. Esta carta foi dirigida à igreja de Laodiceia, lá no Apocalipse, sim. E o Senhor, conhecendo todas as coisas, inclusive as ocultas, dirige a ela esta palavra. E o verso 15 eu quero reforçar, quando ele diz assim: eu sei e conheço as tuas obras, que você nem é frio nem quente, mas é morno. Esta é a descrição, irmãos, da condição espiritual que Laodiceia vivia. E possivelmente de muitos cristãos. O apóstolo Paulo faz uma advertência em relação a esse tipo de posicionamento, quando nos diz em 1 Coríntios 10, capítulo 10, verso 21, dizendo assim: vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. A Santa Ceia do Senhor, irmãos, nos proporciona comunhão, intimidade com o Senhor, unidade através de Jesus Cristo. E aqui a palavra de Deus está, então, o apóstolo Paulo sendo um instrumento para mencionar que o cálice e a mesa dos demônios, quando ele está fazendo essa afirmação, ele está dizendo que se as nossas atitudes forem iguais às de Laodiceia, todas elas serão uma violação contra a unidade oferecida por Jesus. A igreja morna é aquela que demonstra tolerância com o mundo, irmãos. E em comportamento se assemelha à sociedade ímpia que está à sua volta. E professa um cristianismo, sim, mas na realidade tem um comportamento mundano. E Laodiceia, em sua próspera autossuficiência e seu mundanismo, na verdade era rejeitado o Senhor Jesus. Porque vivia no auto-engano. E o que é pior, se você prestou atenção no texto, a Bíblia diz que Jesus está do lado de fora da igreja. E está batendo na porta. O Senhor deixa para a Laodiceia uma séria advertência no tocante ao seu julgamento contra esse tipo de atitude. Ela precisava tornar-se intimamente envolvida com o Senhor. E isso diz respeito a nós, irmãos, porque se alguém reconhece Jesus como seu Salvador, a sua vida precisa ter esta marca. Isso é muito importante para nós. Talvez alguém dissesse assim: então Laodiceia é indigna. Porque em 1 Coríntios 11, 23, o apóstolo Paulo fala sobre aqueles que porventura possam se aproximar e sentar à mesa do Senhor indignamente. E no julgamento humano prematuro, que podemos até correr o risco de fazer, podemos dizer assim: tal pessoa é indigna. E Laodiceia é indigna, não pode participar da ceia. Eu quero chamar tua atenção para 1 Coríntios 11, 27 e o 29, que são os textos
que falam sobre essa questão para trazer luz a esse tipo de situação. Quando a Bíblia diz assim: portanto, aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E o verso 29 diz assim de 1 Coríntios 11: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, a Bíblia diz, come e bebe para a sua própria condenação. Então, na análise desse texto, irmãos, de 1 Coríntios 11, nós passamos a ter uma compreensão melhor do que é ser indigno. E aqui vem para nós um esclarecimento no verso 28, quando o Senhor nos fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Todos nós devemos nos examinar. E aí o Senhor diz assim: então coma deste pão e beba deste cálice, porque o amor do Senhor está derramado por nós. O que o Senhor não quer é que ninguém se perca. Então, um exame profundo de coração, uma autocrítica, irmãos, deve preceder a Santa Ceia, ao sentar-se, ao participar da Santa Ceia. Por quê? Porque ninguém deve participar indignamente, é o que diz o texto, e venha comer e beber condenação sobre a sua própria alma. É o que o apóstolo Paulo está falando aqui. A pessoa indigna é aquela que participa da ceia, então, sem saber o que está fazendo, porque não está entendendo o significado da ceia, desse cerimonial, ou então por não reconhecer que é um pecador. Isso é muito sério, irmãos, porque a Santa Ceia é um memorial para ser celebrado por pessoas que reconhecem seus erros, mas que desejam abandonar o pecado. Por mais que nós venhamos a tropeçar nessa vida, nós reconhecemos os nossos erros, mas nós queremos acertar. É isso que o Senhor está esperando. E a Bíblia é clara em dizer isso para nós. Depois da pessoa se examinar interiormente, poderá participar e deverá participar da ceia, se no coração dela está Jesus. Então não podemos nós da Igreja do Evangelho Quadrangular negar a ceia, nem podemos, nem devemos negar a ceia a ninguém, desde que a pessoa conheça Jesus como seu Salvador pessoal, pois a Santa Ceia é do Senhor, não é nossa. Então o comer e beber indignamente, como o apóstolo Paulo está falando, é o comer e beber sem se examinar, sem reconhecer seus pecados e até mesmo não reconhecer que é um pecador. E os conselhos que o Senhor dá à Laodiceia aqui são feitos com um propósito muito específico: mude de vida. Essa é a chamada para os conselhos que Deus está usando aqui, o seu Espírito, para falar à igreja. Mesmo o Senhor mencionando que estava a ponto de vomitá-la, mesmo nessa situação, o Senhor se manifesta para trazer Laodiceia de volta. Isso é amor. E o Senhor esperava ver Laodiceia reconhecendo então seus erros, renovando os seus votos de entrega ao Senhor, e esta é uma necessidade nossa. Ninguém deve participar sem fazer então esse exame e reconhecer suas falhas. Quando Tiago, no capítulo 1, verso 13 a 15, fala da concepção do pecado, lá está a doutrina do pecado, quando ele fala a respeito de que quando é tentado, um mau desejo toma conta da pessoa, depois, quando é concebido no coração, o pecado recebe luz, e em terceiro ponto, quando o pecado é consumado, ele gera morte. Tiago está falando sobre isso, mas o que Deus espera de nós, irmãos, no exame interior que nós devemos fazer? A Bíblia fala assim que nós devemos reconhecer, nós devemos nos arrepender, nós precisamos confessar e abandonar o pecado. 4 passos. 4 passos a Bíblia está revelando que nós precisamos fazer para depois podermos nos assentar à mesa do Senhor. Dada a importância que ela tem, o significado espiritual que ela tem. E Jesus voluntariamente morreu na cruz pelos nossos pecados.
E Ele oferece a todos os que creem nele, irmãos, a condição de serem feitos livres, livres da pena dos seus pecados. A Bíblia confirma esta questão, e o sacrifício substituto perfeito de Jesus passa a ter então, vir como uma provisão sobre a nossa vida. Porque do contrário nós não teríamos como fazer isso. A Bíblia diz que estamos diante da justiça, da severidade de Deus, quando diz a Bíblia que sem derramamento de sangue não haveria perdão. Mas o nosso próprio sangue não seria capaz de fazer isso, porque nós estávamos maculados. Somente um cordeiro puro, perfeito, como dizia Êxodo 12, de 1 ano, sem defeito, sem mancha, e foi o que Jesus fez. Sendo tentado em tudo e sem pecar em nada, Ele resolveu ir para a cruz voluntariamente no nosso lugar. E esse direito então nos é dado. E eu não vou usar todo o texto, mas 1 Coríntios 11, 23, Paulo diz que Jesus toma o pão e o cálice, e quando Ele faz isso, Ele está querendo dizer assim: importa que eu vá para a cruz. Isso é muito importante. Importa que eu vá para a cruz. Logo nós estaremos participando da ceia, irmãos. E aqui há uma chamada de Deus para nós estarmos nos examinando antes de nos assentarmos à mesa do Senhor. E que cada um de vocês que está aqui hoje, abra seu coração e peça que o Espírito de Deus te revele aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser melhorado em tua conduta, para que você possa realmente se assentar à mesa do Senhor. E a Bíblia fala sobre isso quando diz assim no Salmo 51, 17: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, e a um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará. No Salmo 34, 18 vem uma confirmação ainda dessa verdade, quando diz: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Veja aqui o salmista falando sobre essa questão do coração, da alma, de estarmos buscando no Senhor essa condição.